O marido traído. Olá, hoje é sábado, dia 24 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos ler Ezequiel 16. Meus 3 recadinhos breves. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo. Lemos um capítulo por dia e deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo sobre esse capítulo. Pegue, leia o capítulo, estude, leia, ouça os estudos para que você tenha mais informação, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, abençoe a vida deles, abençoe a sua própria vida. Segundo recado, eu sempre digo que nós precisamos de métodos sistemáticos de leitura da Bíblia. Por isso eu aconselho a Bíblia 365. Nela você vai ler um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios todos os dias. Eu aconselho porque é o método que eu uso, então eu te aconselho porque funcionou comigo. Terceiro recadinho, procure nos canais digitais da igreja todos os dias que nós temos cultos e estudos bíblicos e isso vai abençoar a sua vida. O capítulo de Ezequiel 16 é muito grande, eu vou ler 2 trechos de versículos, de 36 a 38 e depois de 49 a 51. Diz assim: Assim diz o soberano, o Senhor, por você ter desperdiçado a sua riqueza, ter exposto a sua nudez em promiscuidade com seus amantes, por causa dos seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles. Por esse motivo vou ajuntar todos seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente dele, e eles verão toda a sua nudez. E 49 a 51 diz assim: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito as suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Nós precisamos ver a Bíblia inteira como uma narrativa. O Velho Testamento ele não pode ser desconectado do Novo. O Novo, melhor dizendo, não pode ser desconectado do Velho. E ele não deve, quando nós lemos a Bíblia toda, nós não devemos perder de vista o propósito de redenção de Deus para o homem. Enxergar os profetas, ler os profetas, como aqui nós lemos Ezequiel, é ver a necessidade de redenção de maneira aterradora. Mesmo, eu vou repetir isso, quando nós lemos os profetas, seja os profetas maiores ou os profetas menores, nós vemos a necessidade de redenção de uma maneira aterradora. Seja lendo Isaías, sendo lendo Jeremias, sendo lendo Ezequiel, seja lendo Daniel, seja lendo os profetas menores, Amós, Naum, não importa. Você enxerga a necessidade urgente, premente de redenção. Ler os profetas e não entender que o nosso coração precisa de um ajuste gigantesco envolve uma baita incompreensão do texto. Olhar para o povo de Israel e de Judá e ler o Velho Testamento tentando achar lições de vida no Velho Testamento de como obedecer a Deus é uma leitura muito restrita do texto, porque nós não compreendemos quando olhamos para os profetas, se nós fazemos esse tipo de leitura, o abismo moral que o nosso coração se encontra. E acaba sendo uma leitura rasa. O capítulo 16 de Ezequiel é sobre devassidão moral. É sobre o fundo do poço. É sobre o buraco mais profundo do coração humano. Nós já vimos muito até aqui em Ezequiel nos seus 15 capítulos. E eu chamei de o marido traído porque aqui nós vamos ter Ezequiel comparando Israel com uma esposa que se prostitui, que abre mão do seu marido, que é Deus, que abre mão do seu Senhor. É um capítulo belíssimo, ele é grande, mas ele merece ser lido porque ele é belíssimo. Ele é um poema, mas ele é um poema belíssimo e triste. Belo por causa de toda a narrativa e de todo enredo. Ele resume a história da nação de Israel e sua relação com Deus. Eu não minto, o capítulo 16 resume a história de Israel e a sua relação com Deus. Ela foi tirada do desprezo, tirada do pecado, resgatada graciosamente, mas ela abre mão do amor de Deus e escolhe os seus próprios caminhos. O resultado da narrativa
é que existe uma enormidade de pecados tão grande que a nação vai ser comparada com uma prostituta, que abriu mão do seu marido, abriu mão da aliança com o seu Deus. A analogia do casamento é trazida à tona em que Deus é o esposo e Israel, Judá e Jerusalém, a esposa. A narrativa mostra claramente, eu vou repetir isso, o tamanho da depravação humana. Nós devemos olhar para a narrativa do Velho Testamento, e em especial aqui para Ezequiel capítulo 16, como o fracasso do ser humano em obedecer à aliança que ele deveria com Deus. Judá chega ao fundo do poço e por isso ela vai ser julgada. Os versículos que eu li, 36, diz assim: por você ter desperdiçado a sua riqueza, você jogou fora a sua riqueza, e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue de seus filhos dado a eles, o que Deus está dizendo aqui é em linguagem figurada, porque você amou quem estava de fora, porque você amou os povos ao seu redor, porque você amou os cultos desses povos, porque você amou se entregar às práticas desses povos. Por esse motivo eu vou juntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, todos os que amou com aqueles, tanto aqueles que amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e deixarei nua na frente deles. Eu vou expor a sua vergonha. Você será derrotada diante de todas essas nações com as quais você prostituiu. Essas nações que você buscou aliança com elas tantas vezes, essas nações que você confiou nos deuses delas tantas vezes, é isso que Deus está dizendo. Se você pega o texto inteiro do capítulo 16, Deus fala nos versículos 2 a 6 que ela nasceu suja em pecado e vergonha, que Israel nasceu suja em pecado e vergonha. Esse é o retrato da humanidade. Nós nascemos em pecado, como o salmista Davi vai dizer, em pecado vai nos conceber nossa mãe. Diz assim: filho do homem, conforme Jerusalém com suas práticas, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém: sua origem e seu nascimento foram nas terras dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma etita. Seu nascimento foi assim: no dia que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade e teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia que nasceu, foi desprezada. Você é nação desprezada, nasceu em pecado. E aí, o que Deus fala? Deus agiu com graça e a acolhe, ele dá a vida. Versículo 6. Então, passando por perto, vi você esperneando em seu sangue, e quando você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva, eu te dei vida graciosamente. Eu adornei, versículo 7, e a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu e se desenvolveu, e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Eu te adornei, eu te fiz crescer. Eu estabeleci uma aliança com você, versículo 8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que tinha idade suficiente para amar. Então estendi minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Veio a sua salvação, versículo 9. Eu lhe dei um banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Fiz de você uma nação grande e a sua fama se espalhou. Versículo 14. Sua fama espalhou-se entre as nações. Dela tornou-se perfeita a sua formosura. Mas você começou a sua decadência se prostituindo. Versículo 15. Mas você confiou em sua beleza. Usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos que passavam por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você confiou em outros deuses. Versículo 16. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras. Aquilo que era para ser de culto do Senhor, você ofereceu ao pecado. Versículo 19. E até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o Senhor. Você chegou ao absurdo de sacrificar seus filhos e filhas. Versículos 20 e 21. Eu nem vou lê-los aqui, porque senão o estudo se estende. Você se ofereceu como prostituta de maneira promíscua. Você se prostituiu com seus vizinhos. Versículos 26 e 28.
Você foi uma prostituta descarada, versículo 30. Diz assim: como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada. Você prefere os estranhos ao seu próprio marido. Por isso o estudo de hoje se chama O Marido Traído. Versículo 32. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Você prefere confiar nas ações ao seu redor. Você prefere confiar nos outros. Você desprezou a minha aliança. Olhar para Israel no capítulo, eu poderia ler outros versículos aqui, mas olhar para Israel no capítulo 16 de Ezequiel é ver uma junção de eventos, de erros atrás de erros, de afastamento do Senhor atrás de afastamento do Senhor. O capítulo 16 é um ensaio perverso sobre a cegueira. E o incrível é que ele é sobre a história da humanidade, ele não é só sobre Israel. O que o marido traído fez? Ele veio, tomou a punição sobre si. Ele veio em carne, tomou a punição sobre si e ele nos resgatou em sua aliança. Ele veio para transformar essa realidade de um coração caído, de um coração quebrado. Quando nós olhamos para Ezequiel 16, nós não devemos olhar para esse texto e falar assim: nossa, como o povo de Israel era terrível. A nossa reflexão sobre esse capítulo deve ser: nossa, como o nosso coração é terrível, porque nós somos graciosamente tirados da lama e ainda assim nós pecamos contra Deus. Mas Deus permanece gracioso. Quando você vai ler lá no versículo 62, Deus diz assim: estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor. Apesar desse comportamento, Deus sabe que a única saída é que ele fizesse a propiciação em nosso favor. E ele fez isso em Cristo Jesus. Ao ler ao capítulo 16 de Ezequiel, eu fiquei triste de ver como o meu coração é. Ao mesmo tempo, eu vi um texto belíssimo aqui, de um profeta trazendo a realidade à tona, para que nós possamos entender que nós continuamente traímos ao nosso Senhor. Fazemos do nosso Senhor um marido traído. Que Deus tenha misericórdia de nós.